Vamos falar sobre problemas na retina. Quem vai estar aqui tirando todas as nossas dúvidas, a nossa oftalmologista, a doutora Michele Cantizani, que está aqui junto comigo. E ela já está aqui para você também mandar suas dúvidas e ela responder, tá? Através do nosso WhatsApp, você pode estar mandando sua pergunta no 981457570 e seja ligeirinha, hein? Porque a gente está com o tempo corrido. E aí, doutora Michele, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem, Marília? Bom dia, bom dia. Vamos lá, qual é a função da retina? Então, a retina, né? A retina é aquela estrutura, vamos dizer, a parte neurológica do olho, né? Ela fica na porção posterior e é ela que vai captar todos os raios, né, luminosos e vai transformar essa informação em estímulo nervoso para poder levar para o cérebro a gente entender, né? O cérebro entender a visão. É verdade. Então, o que é que causa essa queima, né, da retina? Tem alguma causa? Então, a retina, ela é uma das estruturas que é mais importante e que é uma estrutura em que, quando você tem uma patologia, em geral, ela é irreversível, né? Sim. Então, as principais causas de problemas da retina, que hoje em dia são considerados muito graves aqui no Brasil, é a retinopatia diabética e a DMRI, que é a doença degenerativa da retina relacionada à idade, né? Então, essas são as principais e que a gente precisa cuidar para que evitar, né, da gente perder a visão. É verdade. Esse problema é causado em crianças, adultos, idosos, qualquer pessoa? Vamos lá, a retinopatia diabética ela vai atingir cerca de 50% dos diabéticos. Então, 50% dos diabéticos, em algum momento da vida, ao longo de sua vida, vão apresentar a retinopatia diabética, né? O açúcar no sangue, o excesso da glicose no sangue, vai causar uma alteração ali nos vasos. E essa alteração vai fazer com que comece a ocorrer realmente uma perda da capacidade de oxigenação adequada da retina. Então, isso vai levar a microaneurismas, microhemorragias e gerar toda a retinopatia diabética. E, com isso, o paciente começa a ter realmente uma perda da visão progressiva. Inicialmente, geralmente não tem sintomas, mas depois ele começa realmente a ter uma perda mais acentuada. É mais raro em crianças a retinopatia diabética. Por quê? Porque é mais raro a diabetes do tipo 1, que atinge crianças e adolescentes, porém existem casos também de adolescentes, de jovens com a diabetes tipo 1 apresentando a retinopatia diabética quando ela não é bem controlada. E o que acontece se for danificada essa retina? Então, quando você tem a perda da retinopatia diabética com a perda das estruturas retinianas, isso pode realmente levar à cegueira de maneira irreversível. Só né? a cegueira ou tem mais algo que possa também vir a acontecer? Então, geralmente o paciente começa a apresentar escotomas, ela começa a ter perda da visão central, mas com o tempo realmente ela vai progredindo até a cegueira, né? Eu sei. Doutora, me diga uma coisa, tem um tratamento específico para isso? Sim, para a retinopatia diabética. Uma das coisas que é mais importante para a gente falar é que no início, os primeiros sinais da retinopatia diabética, você não tem nenhum sintoma. Então, a importância do diabético ele fazer essa consulta de rotina com o oftalmologista, né? O ideal é que seja realmente uma consulta anual. Em alguns pacientes, quando já apresentar a retinopatia diabética, é necessário que seja feita pelo menos a cada 6 meses, a cada 3 meses, dependendo da gravidade da retinopatia diabética. Então, descobrir o mais cedo possível é o mais importante, porque tem a maneira de você prevenir a cegueira, né? Então, existe hoje em dia tratamentos com fotocoagulação, que é feito com laser, existem tratamentos com injeções de medicações para conter, evitar que seja formado neovasos que podem levar ao descolamento de retina e cegueira. Então, tudo vai depender do início desse tratamento e também do controle da diabetes. Todos os tipos de diabetes podem vir, né, a ter a sua visão afetada ou não? Depende muito do tipo. Cerca de 50% dos pacientes diabéticos vão ter, em algum momento, a retinopatia diabética, por menor que seja o sinal, né? O que é mais importante? Quanto mais envelhece, quanto mais tempo de diabetes você tem, ou seja, quanto mais cedo você adquiriu essa diabetes, mais chance você vai ter de ter. Porque realmente, acima de 20 anos, 25 anos de diabetes, em geral, os pacientes vão apresentar algum sinal. Então, é importante cuidar do início, né? Evitar de você adquirir realmente a diabetes é o principal, né? Então, quanto mais tempo e em pessoas mais idosas, consequentemente, vai ter mais chance. Mas cerca de metade desses pacientes vão apresentar algum sinal de retinopatia diabética. O diagnóstico é simples? Ou é algo mais específico ali?
O diagnóstico é simples, sim, né? É feito de maneira, numa consulta de rotina. Só de ver a pessoa já sabe que a pessoa está? O oftalmologista, na analisar. consulta de rotina, ele faz a fundoscopia e ele consegue identificar que existem sinais iniciais ali da retinopatia diabética. Certo. Então, essa seria a importância, né, de fazer a consulta realmente anual e via o seu oftalmologista, não fazer uma consulta só de ótica, só para fazer o óculos, você precisa realmente fazer a sua consulta adequadamente. Bora lá. E aí a pessoa, por exemplo, a princípio a pessoa começa a ver tudo embaçado, e se a pessoa achar que está, não, eu acho que eu estou meio ruim da vista, acho que eu estou precisando usar um grauzinho a mais, sem nem saber, às vezes não sabe que está com esse problema. E aí ela começa só a ver isso embaçado, as coisas embaçadas, o grau começa a aumentar ou não. Então, às vezes, o paciente realmente não tem sintoma nenhum. Não a diabetes, ela também pode causar uma alteração de refração, que a gente chama que é uma alteração que ela muda, né? Então, às vezes o paciente tem um grau já estável, mas ela começa a se modificar com o passar do tempo. E o paciente começa a perceber que muda muito a visão. Uma hora ele está vendo bem, outra hora não. Muitas vezes quando essa diabetes ela não está bem controlada. Então quando você tem alterações de glicemia, você tem também, consequentemente, essas alterações da visão, da refração do paciente. Mas em geral, os primeiros sinais da retinopatia diabética, o paciente não sente nada. Quando ele vem a sentir algum sintoma, em geral isso já avançou e já causou ali alguma lesão mais específica na retina de maneira mais irreversível. A miopia também, ela pode estar causando essa doença na retina, não? Então, sim, a miopia hoje em dia é uma das grandes preocupações, né? Tem crescido muito o número de pacientes míopes, né? No mundo como um todo, né? Principalmente por conta do excesso de uso de telas, então isso vem aumentando. Quanto mais cedo você adquire a miopia na criança, quanto mais cedo inicia, mais chances de você ultrapassar um determinado grau, um determinado limite da miopia. Pacientes com miopia alta, que seriam os pacientes que têm uma miopia acima de 7 graus, em geral eles vão ter alguma alteração da retina também, tá? Então os pacientes com alta miopia, eles são graves em relação à retina, eles têm mais chance de apresentar descolamento de retina, eles têm mais chance de apresentar alguma degeneração macular. Então também são pacientes que precisam ser cuidados de perto. E daí a importância também da gente cuidar das nossas crianças, da gente tentar diminuir um pouco as telas para evitar que essa miopia tenha essa tendência a avançar tão rápido. Bora lá, coloca aqui a pergunta do nosso telespectador, do Dian. Deixa eu colocar pelo menos uma pergunta aqui. Bom dia, as doenças da retina causam cegueira? Né? Você falou que sim, né? O Thiago dos Bancários está perguntando. Ela já até respondeu, mas 100% das doenças da retina vão causar cegueira em algum momento se elas não forem bem tratadas. O que é essa DMRI? Tem cura? A DMRI, importantíssima hoje em dia também, por quê? Porque a nossa população tem envelhecido com o passar do tempo, né? E o envelhecimento da população vai fazer surgir também mais casos da DMRI. O nome DMRI seria a abreviatura de doença macular relacionada à idade, que é uma doença que vai atingir a mácula. A mácula é essa área central da retina, tá? Essa área bem no centro da retina, que é a área responsável pelo nosso foco central da visão, né? Quando a gente olha para alguma coisa, o nosso foco central, a responsável por esse foco central é a mácula. Então, a doença macular relacionada à idade seria uma degeneração exatamente nessa região da mácula. E, em geral, o paciente, o primeiro sintoma que o paciente tem é um embaçamento, uma visão distorcida ou uma mancha central na visão. Então, o paciente consegue ver a periferia, mas não consegue ver o centro da visão adequadamente. Essa doença, ela tem sido cada dia mais comum, tá? Porque está um pouco relacionada também com os nossos hábitos, com a nossa alimentação, com a exposição à luz solar. Claro que existe também uma característica hereditária, né? Os pacientes que já têm história na família têm mais chance de se apresentar, mas altera realmente exatamente o foco da nossa visão e tem sido uma grande preocupação hoje em dia. Eita Jesus! E aí, tem cura, não tem cura, essas doenças da retina? Pode curar definitivamente? Pode se fazer uma cirurgia? Certo. Todas elas têm tratamento, tá? Tanto a degeneração miópica, a retinopatia diabética, o DMRI, todos eles têm tratamento. Pode ser necessário em algum momento cirurgia também na retina, porém nenhum deles tem cura. Todas são doenças degenerativas e são doenças que são progressivas. Ou você controla e você consegue manter ali o controle da diabetes, o controle da miopia, o controle dos meios ali que estão interferindo na DMRI, o uso de medicações para controlar e evitar que ela vá progredir, tá? Mas você não consegue curar definitivamente a doença.
Maravilha. Doutora Michele, muito obrigada por você ter vindo aqui Nada. participar do nosso programa. A gente gostou demais aqui de saber mais um assunto. É muito importante que a gente também fique, né, se conscientize que temos que ir ao oftalmologista, porque a gente tem que fazer o nosso exame de rotina, né, assim como outros médicos, né, a gente também tem que estar indo fazer todos os nossos exames, porque a vista é primordial, né, gente? Sem ver, como é que a gente vai fazer as coisas, né, doutora? Então, para que a gente possa tratar o mais rápido possível, a gente precisa identificar. Tem muita gente que faz assim, vou para médico nada. Quando a gente vai para médico, a gente está buscando doença. Não, a gente está buscando um tratamento rápido, caso a gente tenha. A principal notícia, a principal coisa que eu preciso dizer é, procure o seu oftalmologista de rotina, não procura quando tiver com algum problema. Exatamente. Procura antes, porque quanto mais cedo se trata as doenças, mais chances de você evitar chegar à cegueira. É verdade. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Tá, e vamos